Bom, vou falar um pouquinho sobre pranayama, que são as práticas respiratórias da yoga, né? E aí, para falar sobre pranayama, eu gosto de citar o professor Hermógenes, que é um dos mestres da yoga no Brasil, e ele fala que a principal função do pranayama, a primeira coisa dentro da yoga, é corrigir a respiração deficiente, né? Um dado importante sobre respiração. Nós ocidentais, respirando no nosso ritmo corrido, na nossa vida moderna, a gente usa 10% da nossa capacidade pulmonar. 10%. Então, as práticas de pranayama recorrentes, uma pessoa que pratica yoga sempre, né, ao longo da vida, ela vai aumentando a sua capacidade pulmonar e pode chegar a 60% do uso da sua capacidade pulmonar. Então a gente usa muito pouco o nosso pulmão. E a respiração, a gente sabe que é uma respiração vital, mas só para a gente ter a dimensão do quão vital é. Se eu, Fernanda, parar de comer, parar de me alimentar, quanto tempo eu consigo permanecer viva sem ingerir alimento? Uns dias? Semanas, talvez? Não sei, realmente não sei. Mas eu consigo alguns dias. Se eu parar de ingerir líquido, água, quanto tempo eu consigo sobreviver? Alguns dias também. Agora, se eu parar de respirar, quanto tempo eu consigo permanecer viva? 2 minutos? 3? 5? 10? Né? Então, assim, isso dá a dimensão do quão importante, quão vital é a respiração. E não só pela sua função biológica, mas pela sua função energética, como eu disse no vídeo anterior, né? O prana é a energia vital que está no planeta, que está na natureza, que está na vida do planeta e que a gente também tem dentro de nós. Então, a gente ingere a energia da vida. Isso é pranayama. Então, tem muitas formas de corrigir essa respiração deficiente, porque a gente usa muito pouco o nosso pulmão. Tem a respiração abdominal, por exemplo, uma respiração simples, fácil de fazer, e ela consiste na inspiração você estufar o seu abdômen, projetar ele para fora para encher a sua barriguinha de ar, entre aspas, né? Porque esse movimento do abdômen para fora vai fazer com que você empurre o seu diafragma para baixo e você começa a aumentar a sua capacidade pulmonar. Então, quando você inspira, estufando o seu abdômen, projetando ele para fora, e na exalação você contrai ele, suga ele para dentro, você vai fazendo esse movimento com o abdômen, você vai criando a prática do seu corpo de empurrar o diafragma cada vez mais para baixo e aumentando cada vez mais a sua capacidade pulmonar, como se você estivesse ampliando a sua caixa torácica. Então, isso vai fazer aumentar a sua capacidade pulmonar ao longo do tempo. Esse é um pranayama bem básico, bem recorrente, ele não tem contraindicação, então ele é um pranayama muito importante. Tem um outro pranayama muito importante que a gente chama de respiração completa, né? Que você inspira, expande o abdômen, depois você vai tomando a consciência de jogar o ar para a região das costelas. Você vai afastar um pouquinho as suas costelas através da respiração, depois vai preencher a parte alta do peito. É como se você estivesse preenchendo o seu tronco de baixo para cima e na exalação você começa pela parte alta, depois vai para a região das costelas e por último você suga o abdômen para dentro, né? Então, depois da respiração abdominal, que você faz esse movimento de ampliar a sua caixa torácica e aumentar a sua capacidade pulmonar, você começa a fazer esse movimento com o tronco todo. Obviamente, você não está preenchendo todo o seu tronco com o prana, com o ar, com o oxigênio, porque você vai preencher só o seu pulmão, evidentemente. Mas levar a consciência para o seu corpo te dá uma outra dimensão do que é o seu corpo, do que o seu corpo é capaz de absorver de energia, de prana e dos movimentos que ele pode fazer. Já no pranayama você começa a ter uma outra dimensão do seu corpo. Então eu sempre oriento a pessoa que esse movimento, quando a pessoa está com a respiração ainda muito deficiente, ela tem dificuldade de fazer. Começa e fica desconfortável para encher a região das costelas, encher a parte alta do peito. Começa a dar um certo desconforto, dá até um pouco de tontura às vezes, né? Então, assim, já é uma segunda etapa dessa correção dessa respiração deficiente. Existem outros pranayamas
Existem muitos pranayamas, mas tem alguns que a gente chama de kriya também, né? O que é um kriya? É um exercício de purificação, de limpeza, né? De expurgo de impurezas. E essas impurezas podem ser toxinas ou podem ser energéticas e espirituais. Eu vou falar um pouquinho dessa questão espiritual da yoga num outro vídeo à parte, tá? Mas, por exemplo, existe o Kapalabhati. O Kapalabhati, ele também é com movimento abdominal, tem a base na respiração abdominal, mas ele também é um kriya, ele é um pranayama bem forte, porque você inspira, expande bem o abdômen e a exalação é forte e rápida, sugando o abdômen para dentro. Esse movimento tem um movimento de purificação. O Kapalabhati, ele é um pranayama difícil, num primeiro momento, para iniciante. Por isso que eu digo, eu vejo muita coisa na internet, assim, yoga para iniciantes. Aí eu vejo a pessoa passando um Kapalabhati e não fala, por exemplo, de contraindicações. O Kapalabhati tem contraindicações. Pessoa que tem pressão arterial alta, né? Sem controle por medicamentos, não pode praticar o Kapalabhati. Pessoa com hérnia não pode praticar, com glaucoma. Tem algumas contraindicações. Então o instrutor de yoga tem que falar isso para a pessoa, né? Quando ela vai fazer uma prática de Kapalabhati muito longa. Então, assim, tem essa questão. Eu vejo muita coisa na internet que as pessoas não falam, né? Então, o instrutor, por isso que a yoga tem que ter sempre um instrutor, uma pessoa que vai te orientar, vai te conduzir, vai te observar, porque nesse primeiro momento, quando a pessoa está iniciando a sua prática, a sua vida no yoga, ela precisa de uma orientação. Existe um pranayama que eu gosto bastante de passar, que ele é bem relaxante, que ele se chama Nadishodhana. É o ciclo de respiração alternada, né? A gente sabe, na yoga tem isso, na Ayurveda, na medicina tradicional chinesa também, que é o lado positivo e negativo do corpo, né? O yin e o yang na yoga se chama Ida e Pingala. Então ele é um pranayama que a gente consiste em colocar os dedos entre as sobrancelhas e a gente tampa a narina direita com o polegar. Começa inspirando pela narina esquerda, inspirou, vai tampar, depois vai soltar o polegar da narina direita e vai exalar pela narina direita. Depois inspira, tampa, alterna e exala pela narina esquerda. Você vai alternando os polos, né? Positivo e negativo do corpo. Isso equilibra o polo positivo e negativo do corpo. Antes de fazer a prática do Nadishodhana, ou em qualquer momento da vida, você pode fazer um teste cotidiano. Respirar normalmente e colocar o dedo próximo da narina esquerda. Você inspira e exala normal. Depois você coloca do lado da narina direita. Você sempre vai perceber que vai ter uma narina que a exalação principalmente vai estar um pouquinho mais forte do que outra. Porque o equilíbrio perfeito entre os dois polos do corpo não existe. Existe o maior equilíbrio possível. Então, a gente está sempre equilibrando o lado masculino, feminino, yin, yang, ida e pingala na definição do yoga. Então, a gente sempre tem esse momento. Às vezes, você percebe quando você está com congestão nasal, às vezes um lado está mais congestionado do que outro. Isso é uma coisa comum, porque é o desequilíbrio de um lado e de outro do corpo. Isso acontece, isso não é uma coisa para se preocupar. Mas a prática da yoga ajuda a colocar em equilíbrio. E esse pranayama trabalha muito esses dois polos, colocando em equilíbrio, porque tem a inspiração por uma narina e a exalação pela outra. Então o prana vai equilibrando esses dois polos. Esse é um pranayama que eu gosto bastante. Ele é bem relaxante, ele é indicado para fazer à noite, para dormir relaxado. Então é um pranayama bem recorrente também e não tem contraindicação.